Feliz ano novo! Finalmente 2020 começou. A gente pode deixar para trás 2019, né? E entrar de vez nesse novo ano que começa uma nova década também. Já parou para pensar? A gente está entrando nos anos 20. Não é muito esquisito pensar nisso? Pois é, esse ano ele é também um ano bissexto. O que quer dizer que a gente vai ter o dia 29 de fevereiro incluso no nosso calendário. E esse dia ele existe para que a gente consiga fazer uma correção aí na marcação do nosso tempo, para que a gente de fato possa dizer que o planeta está passando na mesma posição ali na órbita em torno do Sol, né? Porque cada volta o planeta ele fica um pouquinho atrasado, então ele fica 6 horas atrasado para chegar na mesma posição da órbita. Então quando você soma essas horas de atraso, a cada 4 anos você tem um ano bissexto. E então você tem que incluir um novo dia no seu calendário para que a gente possa considerar que o planeta voltou para aquela posição e passou de novo pelaquela posição da órbita em torno do Sol. A gente não para muito para pensar na questão da posição do planeta em torno da estrela quando a gente está ali virando a meia-noite do dia 31 para o dia 1. Eu acabei de voltar de uma festa de Réveillon, tô aqui gravando esse vídeo para vocês de pijama, na casa da avó, né? A gente estava ali celebrando com os amigos. Eu tô aqui usando os meus presentes de Natal, que eu ganhei um microfone, ganhei uma luz, nem sei usar direito, tomei champanhe na virada, então nem sei se esse vídeo tá muito bem produzido, mas eu queria aqui promover uma discussão e uma reflexão para vocês nesse primeiro dia do ano e nesse primeiro vídeo do ano do nosso canal. Eu gostaria de propor que você olhasse para essa sua listinha de metas aí para o novo ano e pensasse nelas um pouco a mais longo prazo, né? Então a gente está entrando numa nova década. Por que não pensar nos próximos 10 anos ao invés de pensar num ano só? Então eu gostaria de propor a cada um de vocês que observasse a sua lista de metas para esse ano e tentasse pensar nessas metas, onde que elas estão te levando, que tipo de ser humano você está se transformando a partir dessas resoluções que você fez aí ontem, né? E que vai tentar implementar a partir de hoje. E pensa bem se você está caminhando na direção que você quer e se essa direção ela é uma direção interessante para a sociedade em geral. Então, eu acho que seria um bom exercício se a gente comparasse as nossas metas com as metas que foram propostas pelas Nações Unidas para um desenvolvimento sustentável do nosso planeta. Já conhecem essas metas, esses objetivos? São 17 objetivos que foram desenhados e foram discutidos dentro das Nações Unidas. Eu acho que esse documento ele saiu ali naquela reunião Rio+20, né, que teve em 2012 no Rio, e ela foi gerada através de muita discussão e muito debate. Como tudo nas Nações Unidas, esse documento ele saiu a partir de um consenso entre todas as nações membros, né, das Nações Unidas. Esses objetivos incluem coisas tão ambiciosas quanto a acabar com a fome no mundo e também coisas mais palpáveis, como, por exemplo, reduzir desigualdades, né? Por que isso? Porque até hoje o nosso planeta e todas as sociedades que a gente encontra, elas foram sendo desenvolvidas muito na base da opressão, na base da invasão, né? Então, principalmente a gente no Brasil, que a gente teve tantos anos aí de escravidão, né? Então, a gente sabe que isso aconteceu e que para que um país se desse bem, ele teve que oprimir e conquistar e escravizar outros povos, e isso promoveu essa sociedade tão desigual na qual a gente vive hoje. Então isso não é bom para ninguém, não é bom para você, para mim, para ninguém. Então as Nações Unidas estabeleceram esses 17 objetivos aí gerais, né, globais, mas que eles nunca vão ser atingidos se você, a gente não parar para tentar apoiar esse movimento e tentar fazer com que as nossas atividades no dia a dia e profissionais, elas se alinhem com esses objetivos globais. Esses objetivos, eles têm como deadline ali, como meta final, o ano de 2030. Por quê? Porque a gente está tentando construir e moldar a sociedade para um bem comum, para que a gente consiga de fato chegar num ponto que todos os países e todas as pessoas possam fazer bom uso do planeta e possam viver em paz, né? O foco central das Nações Unidas, que é uma organização acima dos países individuais, ela é um foco nas atividades pacíficas, né? Então, por exemplo, existe um escritório lá, que é um escritório dedicado ao uso pacífico do espaço. Por quê? Porque mesmo que diferentes países tenham programas espaciais,
a gente vai ter que sentar em torno de uma mesa e discutir como é que a gente vai usar esse bem comum que é o espaço, né, para o bem da sociedade e que a exploração espacial não se torne uma coisa competitiva, ela tem que ser uma coisa colaborativa, ela tem que ser uma coisa pacífica. Então, dentro das Nações Unidas da ONU, você tem um escritório que se chama UNOOSA, que é dedicado ao uso pacífico do espaço. Então, dentro desse escritório existe um conselho que é formado por todos esses países que possuem tecnologia espacial e no qual eles debatem, por exemplo, a questão dos lixos espaciais, né? Isso é legal também para que vocês pensem, porque algumas pessoas me escreveram falando: eu não quero ser cientista, mas eu gosto de espaço, né? Gosto de física espacial. Nesse canal, a gente fala muito sobre os fenômenos espaciais, olhando de baixo para cima e olhando como uma física que eu sou, né? Então, eu estou interessada nos processos naturais. Esse é o meu foco principal aqui. Então, eu vou sempre estar aqui contando para vocês como funcionam as coisas, como acontecem, por que as coisas acontecem na atmosfera para cima, no meio interplanetário, no meio interestelar, naquele planeta específico, naquela estrela específica, naquela possível supernova que teremos aí em breve, torcendo, né? Mas o meu foco, ele é um foco de cientista. Porém, se você quer fazer parte da comunidade espacial, você não precisa ser cientista. Você pode ser um advogado, por exemplo, e lidar com todas essas questões legais que eu estou falando aqui. Você pode ser um arquiteto que vai desenhar a casa que a gente vai conseguir construir em Marte um dia. Você pode ser um cozinheiro que está trabalhando em novos tipos de alimento para um astronauta. Então, se a gente quer fazer uma colonização espacial e uma exploração espacial, a gente precisa de atores vindos de todas as partes possíveis. Então, dentro da sua especialidade, tenho certeza que vai ter alguma aplicação espacial. Então, isso também é uma boa reflexão, talvez, que você possa incluir aí na sua lista de metas para 2020, é explorar esse seu talento e essas suas habilidades, né, esse seu treinamento, talvez como que você possa aplicar isso numa área que realmente você tenha paixão. Se essa área é o espaço, eu vou ficar super feliz de discutir com você como que a gente pode pensar uma maneira de você entrar na comunidade espacial. Então deixa seu comentário e me fala o que você pensa sobre isso, que eu vou tentar responder. Eu não tenho respondido com muita frequência os comentários, porque eu estive viajando esse último mês, mas para 2020 está na minha lista de metas, estar mais atenta e conseguir fazer essa comunicação de via dupla aqui com vocês nos comentários dos vídeos, tá bom? Então deixem aí se vocês têm alguma dúvida sobre essa questão da comunidade espacial e se você tem interesse de participar vindo de uma outra área que não seja a ciência, eu vou ficar feliz de tentar pensar com você uma maneira de te incluir nessa comunidade tão legal que é e tão desafiadora que é trabalhar com espaço. Lembre-se também que você fazer parte da comunidade espacial, você não necessariamente precisa estar olhando para o céu, daqui para cima. Você pode talvez estar olhando para a Terra, de cima para baixo. Através da tecnologia que está toda aí no espaço hoje em dia, a gente depende de satélite para tudo na vida hoje, né? Então todas essas pessoas, todas essas áreas estão aí possíveis para que você possa atuar. Então isso vai ser uma coisa interessante de você pensar para o novo ano. Uma das maneiras que eu tento alinhar os meus objetivos de vida com os objetivos das Nações Unidas, porque eu vejo isso como metas para um planeta melhor, que é o que eu vou deixar para os meus filhos e para vocês da nova geração, né? Como eu, que sou uma cientista, uma nerd ali, uma física, como que eu vou fazer alguma coisa que possa impactar positivamente a sociedade, né? Então, por exemplo, fazer divulgação científica é a minha maneira de devolver todo o investimento que o Brasil fez em mim. Então, esse canal aqui, ele vai ter um espaço especial na minha rotina em 2020, com certeza. Eu quero apresentar conteúdos interessantes para que vocês possam refletir, talvez iluminar aí a vida de vocês um pouco, talvez abrir uma nova questão e inspirar, porque o espaço inspira, a física e a natureza, ela inspira a vida da gente, né? Então eu gosto sempre de lembrar que se hoje eu vejo o mundo da maneira como eu vejo, e eu vejo tanta beleza e tanta inspiração nos fenômenos naturais, né, que eu estudo, eu devo isso a vocês que pagaram seus impostos no Brasil. Então, eu fui financiada por agências federais e agências estaduais do estado de São Paulo, e eu pude fazer toda a minha carreira acadêmica graças a vocês contribuintes.
Então eu devo isso à sociedade, eu faço esse trabalho de divulgação científica porque eu sinto que esse é meu dever como cidadã e como uma pessoa que recebeu todo o investimento e um suporte de um país inteiro para conseguir atingir as minhas metas, para conseguir hoje estar numa posição em que eu posso interagir com tanta gente interessante, posso trabalhar com dados fenomenais e posso passar a minha vida tentando fazer a minha contribuição à ciência de forma tão positiva. Então, divulgação científica é uma coisa que eu vejo fundamental e eu acho que todos nós cientistas deveríamos investir tempo fazendo isso, né? Além disso, por eu ser mulher na ciência, as questões de gênero, elas não me passam despercebidas. Então, eu sinto na pele o fato de que hoje em dia estamos aí na virada da década, né, 2020, e a gente não é nem 30% dos cientistas do mundo. Então, eu sei o que é ser uma minoria, né, dentro do ambiente de trabalho. Eu sei o que é trabalhar num ambiente que foi desenhado por homens, trabalhar e escrever projetos que foram propostos por homens, escrever artigos que vão ser revisados por homens. Tudo isso faz diferença, sim. Então, obviamente, eu luto para que haja uma igualdade de gênero na ciência. Então, um outro projeto que eu tenho trabalhado já há alguns anos e que esse ano vai ser um ano bastante importante para esse projeto, é um projeto que está alinhado com toda a minha vida pessoal, mas que também está alinhado com essas metas de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, que é o projeto Girls in Space. Esse projeto está baseado em uns livros que eu escrevi para crianças. São livros sobre crianças brasileiras, né, que têm lá suas aventuras e ao longo da história elas vão aprendendo sobre diferentes tópicos da física espacial, né? Então, o primeiro livro, que foi inspirado em alunas que eu tive lá em Nilópolis, na escola Cefet, né, que de Química, e essas alunas que eu dei aula no início da minha carreira como professora, elas ganharam medalha na Olimpíada Brasileira de Astronomia e elas me inspiraram a começar a escrever esse livro que se chama Luneta e Isabelle, que era o nome de uma das alunas. E ali naquela cidade que eu dei aula, naquela escola, eu vi o impacto que aquela Olimpíada de Astronomia teve naqueles alunos. E aquilo realmente abriu um novo horizonte de oportunidades para eles. E eu percebi a importância de você apresentar um conteúdo legal para crianças em diferentes faixas etárias, né? Ali já eram mais adolescentes, mas eu também vejo importância da gente estabelecer modelos para que essas crianças possam seguir, né? Então eu comecei a escrever esses livros para que outras crianças também fossem inspiradas pelos mesmos temas e elas também conseguissem se ver ali como uma possível cientista, se fosse o caso, se é do desejo delas, né? Então eu escrevi o primeiro livro sobre astronomia geral, planetas, coisas assim gerais. O segundo livro ele foi mais focado na atividade solar, no Sol, no clima espacial, que são as minhas áreas de pesquisa, né? São tópicos da minha área de pesquisa. E o terceiro livro, ele envolve a questão da descoberta dos raios cósmicos e também fala um pouco sobre a imigração no estado de São Paulo, né? A minha família é muito miscigenada, então eu acho isso super interessante e eu trouxe isso para o livro porque as crianças que estão envolvidas ali no meu livro, elas são crianças que realmente passaram pela minha vida e ela acabou sendo ali um grupo de crianças bastante diversificado e bastante representativo da população brasileira, né? E essa coleção de livros, ela está sendo agora também traduzida para que ela atinja crianças em outros países da América Latina, alguns países da África também, e que talvez venha aqui para os Estados Unidos também para atingir comunidades que não têm acesso à NASA, por exemplo, né? No seu quintal. Então, esses livros, Girls in Space, eles são o início de um projeto maior que eu tenho e que eu vou fazer um vídeo especial sobre isso para que vocês conheçam, mas essa é a minha maneira de tentar contribuir para as metas da ONU. Por exemplo, a meta número 5, que é a meta de igualdade de gênero, né? A meta número 4, que é a melhoria de qualidade de ensino, e também a meta 17, que é a colaboração internacional, porque esse livro ele visa realmente destruir as barreiras entre os países, né, e fazer com que todas as crianças que leiam o livro, elas tenham uma visão, a que eu tenho hoje
graças a vocês que financiaram a minha carreira, mas é que é uma visão de mundo como um todo, e não só como coisas diferentes que a gente brigue ali. Então, é isso que eu gostaria de falar para vocês nesse primeiro vídeo. Eu espero que vocês revisem a lista de metas aí pro ano, pensem nas coisas que eu falei. Tô deixando um monte de link legal aqui para que vocês leiam, que é realmente bonito ler todo esse trabalho aí da ONU e pensar como que a gente pode contribuir. Tem alguns aplicativos no celular, se você buscar por SDG, que são Sustainable Development Goals, você encontra aplicativos que te ajudam a descobrir atividades que você pode incluir no seu dia a dia, para que você dê apoio a esses 17 objetivos aí globais que a gente deveria ter todo mundo como civilização, tá bom? Então, feliz ano novo e a gente se vê na próxima semana. Tchau!